Tem dias em que levantar da cama já parece uma luta. Não porque o corpo esteja fraco, mas porque o coração está cansado de carregar uma tristeza que não vai embora. É como se o dia começasse antes mesmo de clarear, com o mesmo aperto no peito, os mesmos pensamentos repetidos, a mesma força que você precisa fazer para continuar, mesmo sem saber o porquê. As pessoas dizem para você ter fé, ser forte, mas poucas realmente entendem como viver com uma dor que não grita, apenas permanece. Uma tristeza silenciosa que pesa no fundo da alma. Você tenta reagir, tenta sorrir, tenta não demonstrar, mas no fundo, tudo que queria era um abraço, alguém que dissesse, eu te entendo. E enquanto o mundo gira lá fora, cheio de risos, encontros, novidades, você se sente parado no tempo, como se estivesse apenas existindo. A dor que ninguém vê é a mais difícil de carregar. E talvez, neste momento, você esteja justamente assim, lutando em silêncio, esperando o sinal de que tudo isso um dia vai passar. Eu quero te dizer, com carinho, você não está sozinho. Esta mensagem foi feita pensando em você. Se deseja continuar recebendo reflexões que acolhem o coração, clique no botão inscrever-se logo abaixo. Isso nos ajuda a levar consolo a mais pessoas. E se puder, escreva a palavra presente nos comentários, para sabermos que você está aqui conosco. Não vá embora, porque no final deste vídeo há algo especial que pode tocar sua alma de um jeito profundo. Se você pensa que sentido significa falta de fé, permita-me lembrar de homens que andaram com Deus e mesmo assim passaram por sofrimentos profundos. Davi, o rei escolhido por Deus, chorou noites inteiras. Ele perdeu amigos, foi traído, teve que fugir para salvar a própria vida e chegou a enterrar um filho. Em um dos seus salmos, ele clamou, minha alma está cansada de tanta tristeza. Fortalece-me conforme a tua palavra. Davi não escondia o que sentia. Ele sofria, mas mesmo assim continuava orando, cantando, buscando a presença de Deus em meio à dor. Outro exemplo é Jó. Em um só dia, ele perdeu tudo o que tinha, seus filhos, seus bens, sua saúde. Ficou sentado no chão, cheio de feridas, raspando as próprias chagas com um pedaço de cerâmica. A própria esposa sugeriu que ele desistisse, que amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó respondeu com coragem, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo sem entender, ele não se afastou de Deus. E no final de tudo, Deus restaurou a vida de Jó, trazendo cura, paz e bênçãos. A Bíblia não esconde o sofrimento. Ela mostra que mesmo os mais fiéis passaram por momentos de angústia, mas todos que se voltaram a Deus foram sustentados. Isso nos ensina que a dor não é um sinal de fraqueza espiritual, mas sim parte da jornada de quem ainda está lutando, de quem não desistiu. E se você continua buscando a Deus mesmo com o coração cansado, saiba, você está mais perto dele do que imagina. Pode parecer que Deus está longe quando tudo está dando errado. Quando as orações parecem não ter resposta e o silêncio é tudo que se ouve, é fácil pensar que ele se esqueceu de nós. Mas a verdade é que, nos momentos mais escuros, Deus está mais perto do que nunca. A Bíblia diz, o Senhor está perto dos que têm coração quebrado e salva-o de espírito abatido. Isso não é só uma frase bonita, é uma promessa viva. Veja o exemplo de Paulo e Silas. Eles foram presos injustamente, agredidos, acorrentados em uma cela fria. E mesmo ali, no escuro, com dores pelo corpo, em vez de reclamar, eles começaram a orar e cantar louvores. No meio da madrugada, suas vozes subiram até o céu. E foi naquele momento, no meio da escuridão, que Deus se manifestou com poder. As portas da prisão se abriram e a história deles mudou. A presença de Deus não depende das circunstâncias. Ele não está apenas nos momentos de alegria. Ele caminha com a gente na dor, no luto, na solidão. É nas lágrimas que muitos descobrem uma força que não sabiam que tinham. Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo está bem, mas sim quando tudo parece perdido. Mesmo assim, escolhemos confiar. Se hoje o seu coração está pesado, se tudo e você quer desistir, lembre-se, você não está só. O mesmo Deus que esteve com Paulo, com Davi, com Jó, está agora ao seu lado. Ele vê sua luta. Ele conhece cada lágrima. E ele continua dizendo, eu estou aqui, filho, eu não te deixei. Há momentos em que o céu parece fechado. Você ora,
pede respostas, busca consolo, mas tudo que recebe é silêncio. E esse silêncio machuca. Dá a sensação de que Deus virou o rosto, que suas orações se perderam no ar. Mas a verdade é que o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, é justamente nesse silêncio que Ele está trabalhando de forma mais profunda. Deus não age por impulso. Ele vê além do que nossos olhos conseguem enxergar. Enquanto pedimos uma saída rápida, Ele está preparando nossa estrutura interior. Pedimos força, mas Ele nos dá lutas. Pedimos alívio, e Ele permite a espera. Não porque é cruel, mas porque Ele sabe que a fé não cresce na facilidade. A fé se fortalece quando aprendemos a confiar mesmo sem entender. Se Deus desse tudo o que pedimos na hora em que pedimos, talvez não estaríamos prontos para receber. Receber algo grande com o coração despreparado pode nos levar de volta ao ponto de partida. Por isso, muitas vezes, Ele prefere moldar nosso caráter antes de entregar as bênçãos. Ele não está apenas pensando no seu hoje, mas também no seu amanhã. E o que Ele constrói em silêncio, mais tarde se revela como livramento, proteção, amadurecimento. Então, se você sente que Deus está em silêncio, não se desespere. Continue orando. Continue buscando, porque mesmo que você não veja, Ele está agindo. Ele está te formando. E quando o tempo certo chegar, você vai entender que o silêncio de Deus nunca foi abandono, mas cuidado. Quando a dor dura mais do que esperávamos, quando os dias se tornam pesados demais e as respostas não chegam, é comum que surjam pensamentos difíceis. A mente começa a questionar: será que Deus me esqueceu? Será que Ele realmente se importa comigo? Essa é uma batalha silenciosa que muitos enfrentam. A dúvida entra devagar, mas, se não for vigiada, ela toma conta e enfraquece a fé. Muitas pessoas, em momentos assim, acabam se afastando de Deus. Não porque não acreditam mais, mas porque o coração cansado começa a dar mais ouvidos ao medo do que à esperança. Em vez de continuar confiando, preferem se proteger, criando um escudo contra mais sofrimento. Mas essa escolha pode afastar ainda mais a paz que tanto procuram. A fé é provada nas horas difíceis. E é justamente nesses momentos que dois caminhos se apresentam. Um leva à desistência, à amargura, ao afastamento de Deus. O outro, embora mais difícil, leva ao crescimento, à maturidade e a uma fé mais firme. Quem decide permanecer, mesmo sem ver sinais, mesmo sem sentir nada, acaba descobrindo uma força que não vem de si mesmo, mas do alto. Não permita que pensamentos negativos apaguem o que Deus já plantou no seu coração. A dúvida pode bater a porta, mas você não precisa deixá-la entrar. Lembre-se de quem você é e de quem Deus é. Ele nunca prometeu a ausência de dor, mas garantiu presença em meio a ela. E essa presença, mesmo silenciosa, é o que nos mantém de pé quando tudo parece desmoronar. Em tempo de dor, é comum buscar alívio em conversas, distrações ou até mesmo no silêncio de um quarto escuro. Mas nenhuma dessas coisas preenche de verdade. O que o coração realmente precisa nesses momentos não é apenas conforto passageiro, mas um alicerce firme, algo que não muda com o tempo nem com as circunstâncias. E esse alicerce é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum. Ela é a voz viva de um Deus que ainda fala, que ainda consola, que ainda sustenta. Quando abrimos suas páginas, mesmo com o coração apertado, encontramos promessas que nos lembram que não estamos sozinhos. Encontramos histórias de homens e mulheres que também choraram, também esperaram, também quase desistiram, mas foram fortalecidos pela mesma presença que hoje está ao seu lado. Não basta apenas orar em silêncio e esperar por mudanças. É preciso mergulhar na verdade. É na palavra que encontramos direção quando tudo parece confuso. É nela que a fé se renova, mesmo quando o corpo está cansado. Cada versículo é como um sussurro do céu dizendo: eu te vejo, eu me importo, eu estou com você. Por isso, não busque respostas apenas em emoções passageiras ou conselhos vazios. Volte-se para Deus de todo o coração, não apenas em pedidos apressados, mas em entrega verdadeira. A fé que resiste é aquela que se alimenta da verdade, e a verdade que liberta está na Bíblia. Leia, medite, fale com Deus como quem fala com um pai que entende tudo, até o que você não consegue dizer. E lembre-se, quem se firma na palavra, mesmo chorando, nunca cai.